atualmente a tendência são cirurgias cada vez menos invasivas, procedimentos que colocam o paciente de volta à sua rotina diária, suas rotinas de trabalho, atividades sociais, de maneira mais breve, mais curta. Então, quanto menos invasivo o procedimento, quanto mais rápido, quanto menor o período de internação e menor o tempo afastado de suas atividades, melhor. Cada vez mais a tecnologia tem trabalhado a nosso favor. Os implementos em termos de medicamentos, os implementos em termos de tratamentos pós-operatórios que nos auxiliam, seja do ponto de vista de fisioterapia, materiais mais, digamos, apropriados para poder fazer um período de recuperação menor. Então isso cada vez mais tem feito o paciente se recuperar mais rápido. Para você ter uma ideia, pacientes que ficavam 2 a 3 meses com edema pós-operatório de lipoaspiração, hoje em dia tem o advento da drenagem linfática, procedimentos de fisioterapia que trazem ele de volta, talvez a sua realidade em 15 a 20 dias. Nós moramos talvez em uma das regiões mais quentes do Brasil, onde a tendência é de utilizar roupas cada vez mais curtas. Não só pela moda, mas também pela necessidade fisiológica por conta do calor. Então as pessoas precisam o quê? Estar com algumas partes do corpo à mostra. Então isso leva a um conceito de beleza que foca muito na região do abdômen, na região que fica exposta. Então a lipoaspiração tem sido cada vez mais procurada. Há mais ou menos 5 anos atrás nós tínhamos uma estatística que falava que apenas 26% dos pacientes do sexo masculino procuravam cirurgião plástico. Hoje em dia a gente tem um aumento nesse número, principalmente por conta dos padrões culturais. Hoje em dia o homem tem uma exposição na mídia um pouco maior, então ele se vê mais livre para procurar um cirurgião plástico, fazer cirurgias como a lipoaspiração. Nós estamos de volta com o Universo Moda. Você conferiu aí a entrevista do médico Alexandre Andrade. Durante todo esse programa, outros profissionais de outras especialidades estarão participando do nosso programa, mostrando para a gente o que é tendência em diversas áreas. A gente falou agora da medicina, daqui a pouco a gente vai ter da odontologia. Nós vamos saber também por que as mulheres todas querem ter o corpo bombado, com aquelas pernas, coxas muito grossas. Que tendência é essa? De onde está vindo isso? Vamos também falar sobre a tendência da nutrição esportiva, que é comer bem para poder viver melhor. Então, são profissionais que estarão ao longo do Universo Moda, já que o nosso tema hoje é tendências. A gente quis mostrar para vocês o que está acontecendo em muitas áreas. A gente, até o final do programa, tem vários depoimentos. Tem também dicas de maquiagem. Nós temos uma maquiadora que vai falar sobre a tendência agora de inverno das maquiagens. Até o final do programa, muita novidade para vocês. E daqui a pouquinho, por falar em tendência, todo mundo está falando de uma coisa. O que vai acontecer com o serviço doméstico no Brasil? A gente vai conversar com a advogada Tiziana Arelião. Vamos saber dela todas as dicas para a gente não ter problemas no futuro. Nem os empregados, nem os empregadores. Né? Afinal de contas, é uma nova legislação que precisa ser cumprida por todos e que faz uma penitência a quebra de direitos que aconteceram no Brasil ao longo dos muitos anos. Mas o que fazer com esse serviço doméstico? Daqui a pouco a gente vai saber o que acontece. A gente continua também com os nossos convidados, que são Elaine Leonel e o DJ Thiago Dó, estarão conosco também até o final do programa, mostrando esse trabalho deles. Muito bacana, é uma tendência também, viu? Se você quer ter um som diferente, você vai ter. E a gente vai conhecer melhor o trabalho deles ainda hoje no programa. Mas agora eu queria falar para vocês da Carmen Steffens, nossa parceira aqui no Universo Moda, que hoje mostra para a gente as mais dicas da coleção de inverno. A gente trouxe um desfile no programa passado. No mês de maio a gente vai ter um desfile da Carmen Steffens já fechado aqui no Universo Moda. A Cláudia Bezerra já até comprou toda parte da coleção, né, Cláudia? Ela está falando que eu não brinquei com ela ainda hoje. Mas vamos ver então as imagens mostrando para vocês a loja que fica no Shopping Riverside. E em breve, uma loja linda no Teresina Shopping, na ampliação do Teresina Shopping. Então, a gente tem essas peças que são as novidades mesmo. Que a gente vê em São Paulo e em Los Angeles, onde tem loja da Carmen Steffens, você também vê aqui em Teresina. A gente tem essa coleção de inverno que trabalha muito com cores. Tem os vermelhos que estão maravilhosos. Um deles está aqui nos meus pés hoje, estou calçando Carmen Steffens. Mas a gente tem também, além das cores, o vermelho, que é muito forte sempre no inverno, mas a gente tem também as peles. O Animal Print veio com muito gosto dessa vez, como acontece nas coleções de inverno. A gente tem desde bota até sapatinhos, achinhos, rasteiras. O mais legal da Carmen Steffens é isso. Tem um sapato para cada momento da sua vida, para cada momento do seu dia.
E uma novidade, neste domingo, dia 14, acontece o Outlet Chic, a Carmen Steffes estará lá com preços promocionais com até 50% de desconto. Carmen Steffes fica no Shopping Riverside. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o top 5 meu na Carmen Steffes. São os 5 sapatos que eu escolhi para mostrar para vocês aqui. Vamos ver o que é que vocês acham. Quando vocês chegarem lá, quiserem o top 5 da Cíntia, é só pedir que vocês viram aqui. A gente vai mostrar para vocês quais são as peças que eu mais gostei dessa nova coleção da Carmen Steffes. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. E agora... Olha só, a escritora Clarice Lispector é uma das mais populares nas redes sociais. Twitter, Facebook, enfim, a mais comentada. E esta semana nós tivemos em Teresina a atriz Beth Goulart, esteve em Teresina com a peça Simplesmente Eu, fazendo aí uma roupagem com vários textos da Clarice Lispector. Claro que a gente aproveitou a oportunidade e convidamos ela. Ela está aqui no nosso espaço, no nosso Universo Moda, e conversa agora com Cíntia Lages. Teresina recebeu uma das peças de maior sucesso ultimamente. Uma peça em que a Beth Goulart, que está aqui comigo, ela escreveu, fez o roteiro, dirige e, é claro, é a protagonista de um espetáculo que não é fácil, porque se trata de Clarice Lispector. É a escritora que, 35 anos após sua morte, continua sendo uma das mais publicadas no Brasil. Bom, a pergunta que você deve sempre responder que é por que você... Como surgiu a ideia de fazer esse espetáculo, Simplesmente Eu? De fazer o que ele se tornou, na verdade? Bom, na verdade, nasceu de uma admiração profunda que eu sentia por Clarice, sempre senti, desde a minha adolescência, que foi quando eu conheci e li o primeiro livro de Clarice, que foi Perto do Coração Selvagem. Desde lá eu nutro o desejo de fazer alguma coisa sobre Clarice, mas eu não sabia exatamente o quê. Se seria algum personagem dela, alguma obra, o formato não estava claro para mim. E aí, conforme a vida foi passando, eu fui entrando em contato com outras obras. Eu li um livro, alguns anos atrás, que era a troca de correspondências da Clarice Lispector com Fernando Sabino, Cartas Perto do Coração. Quando eu acabei de ler o livro, eu falei, nossa, daria uma peça tão interessante, a relação deles, assim, ela e ele, dois autores tão importantes, tão amigos, tão apaixonados pela literatura. Ali eu enxerguei a Clarice como personagem pela primeira vez. Eu tentei até fazer a adaptação desse livro para o teatro, mas eu não consegui a autorização da família do Fernando Sabino, como eu consegui a autorização da Clarice. Então, eu já iria fazer a Clarice mesmo por conta dessa ideia inicial, e dali, dessa primeira ideia de fazer um pouquinho a Clarice, trazer a mulher Clarice Lispector para a cena, eu então desenvolvi um mergulho mais profundo sobre a vida e a obra de Clarice. E aí não só falo de Clarice, mas também de alguns personagens da Clarice. A Clarice é uma autora que se coloca muito naquilo que escreve. Não tem como falar de Clarice sem falar da obra dela. Então eu realmente acabei fazendo uma mistura entre ela e seus personagens. Escolhi alguns personagens que de alguma forma representam fases da vida da própria Clarice e trago para o público esse encontro marcado com Clarice Lispector. E você ficou muito parecida com ela na peça, né? Você fica muito parecida, né? Todas as imagens, todas as fotos mostram exatamente isso. Foi difícil chegar, porque assim, você praticamente baixou o espírito dela em você, né? Porque além de você falar dela, falar da pessoa dela, você também ficou parecida com ela. Sim. Como é que foi a composição do personagem? Porque também deve ser difícil isso, né? Na verdade foi um trabalho de pesquisa grande, foram 2 anos de pesquisa, e nessa pesquisa eu me aprofundei em tudo que era material sobre Clarice, eu estava lendo, estava estudando, né? As grandes referências de entrevistas da Clarice eu peguei no Museu do Imagem de Som, que tem uma entrevista grande dela com Afonso Comando Santana, Marina Colassante, em que eu só pude ouvir a voz da Clarice, o jeito da Clarice falar. Clarice tinha um sotaque nordestino, inclusive, né, de Recife. Ela se considerava pernambucana, né? Não, ela se considerava brasileira. Ela veio com meses de idade, primeiro para Maceió, depois para Recife, depois viveu anos no Rio de Janeiro. E, inclusive, faz parte da obra dela essa brasilidade. Ela fala das ruas do Recife, das ruas do Rio de Janeiro, né? Então, ali, ouvindo, eu peguei o jeito de Clarice falar, a língua presa, inclusive, ela tinha uma língua presa. E a única entrevista que tem a imagem de Clarice foi a última que ela deu na TV Cultura, mas ali você vê uma Clarice já no final da vida, né? Então eu mesclei todas essas informações,
busquei um visagista, claro, para fazer uma maquiagem que pudesse de alguma forma me deixar mais parecida com ela. E nessa busca nós tentamos valorizar o que era parecido e neutralizar as nossas diferenças. E aí chegamos a uma maquiagem neutra, porque eu precisava ser a Clarice em cena e não ser também a Clarice, para virar os personagens. Então não podia ser uma caricatura de Clarice, tinha que ter características de Clarice, mas também uma certa neutralidade para poder virar os outros personagens. E o que realmente faz a presença forte de Clarice são todos esses elementos juntos. Então é um jeito de falar, são os gestos, a energia dela, como ela falava, como ela se movimentava. Então você junta todos esses elementos em cena e você vê a presença de Clarice. Agora, muito se fala sobre a figura de Clarice, que ela é misteriosa. Ela mesma se definia, né? Sou tão misteriosa que não me vejo, não me entendo. Mas, ao mesmo tempo que ela tem esse aspecto do mistério, que né, todo mundo que pesquisa percebe, ela também se diz uma mulherzinha, assim, mãe, que adorava dos filhos, adorava o amor, que era importante. Isso faz parte, assim, digamos, do charme da personagem Clarice? Eu acho que sim, foi das minhas grandes vontades, era justamente mostrar a mulher, né, o ser humano Clarice Lispector, por trás da autora Clarice Lispector. Porque, assim, por trás dessa autora magistral, tem o ser humano, tem a mulher frágil, a mulher mãe, a mulher dedicada ao marido, né? A mulher apaixonada pela literatura, pelos animais, pela natureza. Então são características humanas de Clarice, da personalidade da Clarice, que eu de alguma forma quis que o público conhecesse. E eu acho que o espetáculo, nesse sentido, aproxima as pessoas de Clarice. Tira ela de um pedestal, sabe? Porque às vezes, assim, ser uma grande autora, parece que você distancia um pouquinho dos seres humanos mortais, né? Nós simples humanos. E eu quis que o espetáculo, ao contrário, aproximasse a Clarice do público e com isso faz com que as pessoas também se aproximem da obra de Clarice. Porque a grande força da obra de Clarice, mais do que o intelecto, a razão, está na emoção, está no sentimento. Ela sempre costumava dizer que gostava que as pessoas sentissem, né? Que o pensamento dela fosse um sentir e que ela propusesse isso ao público. Então, qualquer pessoa tem sensibilidade, qualquer pessoa é possível de entender uma obra de arte. Você não tem que ser um expert para poder entender a obra. Se aquela obra te tocou, te emocionou, ela teve a sua função, né? Era isso que ela queria fazer. E eu acho que hoje, se Clarice estivesse viva hoje, eu estaria muito feliz, porque de alguma forma a internet acabou popularizando. Pois já ia perguntar exatamente isso, né? Ela ficou muito popular na internet, nas redes sociais. Sim. Principalmente, né? Isso acaba sendo bom para a obra, porque muitas obras dela passaram a ser publicadas exatamente por isso. Exatamente. Muitas frases que são atribuídas a ela nem são dela, mas sim, assim, se usa muito o nome de Clarice. Assim. Você acha isso assim, interessante? Você que é uma pessoa que pesquisou o trabalho dela, como ela talvez se enquadrasse dentro disso? Eu acho que ela ia ficar muito feliz, porque uma das tristezas dela é que ela achava que a literatura dela não chegava ao grande público, que era o que ela gostaria que fosse, né? Que realmente todos aqueles personagens, todas aquelas histórias chegassem às pessoas, que as pessoas tivessem acesso a isso. E, de certa forma, a internet presta esse serviço. As pessoas, com facilidade, ouvem seus textos, sentem a dimensão da sua palavra, da sua obra, né? E compartilham com outras pessoas. Então eu acho que ela ficaria muito feliz se ela estivesse hoje em dia, se ela pudesse participar. Hoje, com certeza, ela estaria com o seu Facebook, criando frases maravilhosas e observações sobre a vida. E a gente seguindo, né? Porque aí a gente realmente ia saber que eram dela, né? Porque às vezes exatamente. Fica louco. Será que é dela, não é? Tem umas que são muito parecidas, né, com o que ela escrevia de verdade e acaba confundindo. Beth, muito obrigada. Olha, de Teresina, a peça segue, está em turnê pelo Nordeste. Sim. Daqui vocês vão para onde? Vamos para Fortaleza, depois Natal e depois Recife, nessa etapa Nordeste. Então, os cearenses que estão nos assistindo podem aproveitar para conferir o espetáculo Simplesmente Eu, com a participação da Beth, que aliás venceu o prêmio Shell em razão desse espetáculo. É um espetáculo bem premiado e, como tudo que diz respeito a Clarice, de muito sucesso, bem popular entre as pessoas. Que bom, eu fico muito feliz de alguma forma incentivar a leitura das pessoas, incentivar que as pessoas conheçam melhor
a obra de Clarice Lispector. Ok, obrigada, Beth.